Senhor. Amém. Nós fomos todos pegados de surpresa, viu? Assim que é bom, viu? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Hoje o pastor Will vai me ajudar hoje, que ele está ali para pôr na tela. Então vamos lá, né? Já está aqui, ó. Eu quero que os irmãos atentem. É para o testemunho, tá? Ó, mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha. É isso que eu quero falar hoje. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pode sentar. Glória a Deus. Quero agradecer o nosso diácono Ramon, também foi pegado de surpresa. Deus abençoe a vida do servo dele. Que vai estar também no nosso congresso aqui da palavra. Vai começar em maio, tá aí? Então o pastor Rogério, que está nessa peleja, vai ser bênção, viu? Vai ser 10 pregadores, cada um vai pregar um, o outro prega outro, vai ter cantores, vai ser os 5 sábados, vai ser uma bênção. Bom, o nosso tema é: qual é o seu testemunho com Deus? Testemunho é o tipo de vida que agrada a Deus em tudo. Esse é o tema, irmão. Está aí o pastor Carlos que deu a abertura do nosso tema. O nosso diácono Ramon vinha falando de testemunho. Então está tudo dentro da palavra. Eu estava hoje, terminei essa mensagem hoje, estava com o nosso irmão Reinaldo, ele veio aqui, eu estava com a igreja aberta. Logo em seguida chegou o pastor, mas ficou estudando. Eu fiz essa mensagem hoje, irmão. Terminei, a minha esposa veio, eu estava sentado no quarto escrevendo. E parece que eu estava adivinhando mesmo para se alimentar o povo hoje nessa noite. Meu filho, não sei onde ele está, que ele falou que não vai dar tempo de chegar. Mandou eu estar no lugar dele. Então vamos lá. Eu sei que os irmãos vão ser bem alimentados, viu? Vai ser boa. Mensagem do céu, mensagem de Deus. Eu já falei que os irmãos querem ser boca. A voz que fala aquilo que Deus manda. Não quero ser pregador, não. Quero ser aquilo que Deus falar, aquilo que Deus manda. Todo homem que anda com Deus tem bom e boas experiências para contar, pois cada um deles enfrentou momentos impossíveis. Eles enfrentaram provações gigantes, justiça mabrável e também promessas que parecem estar bem distantes. Romanos 8:28 fala: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Observe bem, irmão, que todos tiveram testemunho, todos tiveram coisas para contar a alguém, como estava aqui o nosso diácono Ramon falando da nossa irmã com mau testemunho. Então veja, observe isso, irmão. Testemunho é tipo de vida que agrada a Deus em tudo. Esse é o testemunho. Tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama obedece em tudo que a Bíblia nos manda. A Bíblia diz em João 14:21: aquele que me ama, ele pratica a palavra. E nós, Pai, eu, Filho e Espírito Santo, desce e mora dentro dele. Olha o privilégio da gente testemunhar de Cristo. Olha o privilégio daquele que testemunha a vida de Cristo dele. Hoje eu falava na igreja do pastor Carlos sobre
como foi falado aqui, do início da nossa vida, ou da nossa caminhada. Observe bem, irmão, que no jardim do Éden, Deus colocou um homem lá, tinha vida. Deus deu poder a eles. Deus é tão bom, maravilhoso, que deu o poder para que o homem, ele tomasse a sua própria decisão, livre-arbítrio. Meu Deus. E o homem decidiu pecar. Esse poder de decisão está nas nossas mãos, irmão. Eu decido se eu venho para a igreja ou não, se eu decido se eu sirvo a Deus ou não. Esse poder Deus lhe deu. Aleluia a Deus. Só que ele fala em Josué, olha, hoje eu ordeno a bênção e a maldição, olha, vocês escolhem a bênção para viver. E se escolher errado, vocês vão morrer. Então as pessoas têm essa escolha para fazer. Eu falei hoje, as pessoas têm a escolha de todo dia dando serviço, no trabalho, todo dia. Aí chega em casa, não vou hoje não. É sua escolha. Você escolheu ficar em casa. Cada um tem sua escolha. Deus não vai matar você em nada, só que consequência vem depois, irmão. Porque quanto mais nós vamos, hoje eu não vou para a casa de Deus, nós vamos se distanciando. Aí daqui a pouco você vai se distanciar da oração. Você daqui a pouco vai se distanciar da palavra, não vai querer mais ler a palavra. E tudo que é falado na igreja, você vai dizer que é indireta para você, você vai dizer que tudo vai ofender você, porque você está se distanciando e não está percebendo que é uma escolha que você está escolhendo. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Eu falei, citei o caso do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Ele pegou a herança dele e caiu no mundo. Observe se o pai matou dele. Observe se o pai fez alguma coisa para ele ficar. O pai não impediu, não fez nada. Ele pegou a herança dele e partiu. Mas observe que o pai nunca deixou de amá-lo. Deus. Porque dentro de nós tem uma escolha, irmão. E essa escolha vai te fazer consequências. Se você escolher o lado errado, se você escolher o lado que não agrada a Deus, vai te prejudicar em algo lá na frente. Você não pode perceber agora que está tudo maravilha, mas depois as consequências vêm, irmão. As consequências vêm para ele. Como ele sabia o caminho de volta, ele voltou pelo mesmo caminho. Fraquinho, mas voltou. E o pai, que sempre o amou, aguardava ele, porque sabia que ele ia voltar. Glória a Deus. Eu falei ontem também que nós, às vezes, meus irmãos, a igreja está vazio, mas aqui está o corpo de Cristo. Eu não posso. Verdade, Deus. Aqui está o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está aqui, o cabeça está aqui, que é Cristo. E esses cidadãos aqui são alimentados pela palavra que ele fala dessa noite da tua vida. Glória a Deus. Nós temos um alvo dentro de nós, irmão. Nós temos um leão que ele está aí dentro, querendo rugir, querendo soltar, mas os irmãos às vezes prende. Ele quer rugir, solta ele. Deixa ele explodir dentro de você, glorifica a Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus te renovar. Está na Bíblia? Está, irmão. A Bíblia diz que Jeremias, ele foi tão perseguido que as pessoas não davam a crédito que ele falava. Ele foi chicoteado de frente de um pátio. Ele foi algemado de uns pão seco. Foi amarrado. Ele chicoteado, falando da palavra. E ele falou: olha, não falarei mais disso. Ficou angustiado. Mas aquilo que estava dentro dele, que o Senhor colocou dentro dele, era fogo. E ele falou: a palavra está queimando como fogo. É essa palavra que queima dentro de nós, que às vezes quando nós quer parar, irmão, ela fica queimando, querendo te renovar. Rapaz, levanta. Às vezes o nosso caminho nós quer parar.
Então, fique na posição do Senhor. Glória a Deus. Se as pessoas te procuram, se as pessoas te acusam, se as pessoas te apontando, está no caminho certo. Porque Jesus contou para eles assim, falou: bem-aventurado é vós que sois perseguidos pela minha palavra. É Deus. Seremos perseguidos, irmão. Por quem? Pelos nossos irmãos. Ah, bom seria se fosse pelo cidade de fora, irmão. Mas não é, é pelos nossos irmãos. Eles se veem, meus irmãos, eles se sentem a presença de Deus. Um dia eles foram renovados, um dia eles falaram em língua e outro dia eles estão apagados. Aí ele vê um crente quando está fervoroso na igreja, aí começa a tacar a língua. O fogo dele está apagado, irmão. Infelizmente. Observe isso, porque muitos sentem, outros não sentem, mas tem alguém que não sente. Por causa dessas coisinhas, escolhas. Mas todos eles tinham algo em comum. Todos eles. Glória a Deus. Eles andavam com Deus. Vamos ver? Jó ensina a nós permanecermos fiel a Deus mesmo na dor. Ele era o pecador mais santo que viveu aqui na terra. Foi por isso que ele suportou terrível provação. Lá em 1 Coríntios 10, 13, Deus dá a prova, mas também dá a porta de escape. Deus dá aquilo que nós podemos suportar. Se Ele traz a prova, Ele também te dá o escape para você fugir. Pois em poucos dias Ele perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, a saúde, os amigos, toda a sua parentela e a sua esposa, que manda Ele amaldiçoar a Deus. Olha o exemplo que Jó nos dá, irmão. Mas Jó, ele tinha uma fé em Deus, irmão, e ninguém atirou essa fé. Adeus. Todos tinham em comum que todos andavam com Deus. Abraão ensina a nós a confiar 100% das promessas de Deus. Moisés ensina a nós que, mesmo ele sem saída, Deus abre caminho aonde não existe saída, como o mar vermelho. Está vendo? Testemunho. Aí Noé ensina que vale a pena permanecer fiel mesmo quando ninguém acredita em você. José ensina que Deus pode transformar o mal em bem, irmão, como ele fez com seus irmãos. Ele perdoou a todos. José, no Egito, desde adolescente, já era invejado pelos seus irmãos, pela sua família, pois ele tinha revelações divinas. Ele viveu anos como escravo, mas não desviou e nem blasfemou contra Deus. É Deus. José, ele poderia matar os irmãos dele, castigar os irmãos dele, porque os irmãos sabem a história de José. Mas José é adolescente, irmão. Ele tinha revelações, sonhos, que um dia se tornariam reais. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, e foi através dos dons, das revelações do sonho, que tirou José da cadeia. Foi através dos dons, irmão, do sonho, que Deus tirou José da cadeia, o fez ele governador do Egito, o fez ele matar a fome das nações. José é um tipo de Cristo, irmão, que quando Cristo veio à terra, morreu, ele alimentou a todos. Jesus alimentou a todos com a sua palavra, com salvação de vida. E José salvou a todos dando alimento. José é um tipo de Cristo, irmão. Por que José do Egito? Porque os irmãos erram. Fala José do Egito, não Senhor, irmão. É José do Egito. Porque a gente somos do mundo, mas não estamos no mundo, mas não somos do mundo, irmão. Nós estamos aqui em passagem, nós somos de Cristo. É tanto que ele fala: olha, eu sei que o meu Deus, o nosso Deus,
Senhor vai visitar o nosso povo. Promete para mim que nunca vai deixar meus ossos aqui. Leva, enterra lá em Canaã. Olha a revelação do homem. É a mesma coisa, irmão. Nunca quero ficar nesse mundo. Jesus, eu quero ir e eu quero ver assim como o Senhor é. Assim como se diz a Bíblia, a palavra. Aquelas coisas estão reveladas para que os olhos não viu, o ouvido não viu, irmão, o coração subiu. É o que está preparado para mim e para você, irmão. É o que está preparado para a igreja de Cristo, irmão. Os irmãos soubessem o que Deus, Ele prepara. Os irmãos tinham mais escolha melhor. Escolhia melhor as suas escolhas, irmão. O homem tem a capacidade de escolher. Ele tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é perigoso, irmão. Hoje eu não vou, porque fulano é fulano. Fulano está na igreja, eu não vou. Escolha sua. E Deus nem mata, não, irmão. Quem vai perder não é eu. O irmão que vai estar aqui hoje vai perder é você. Quem precisa de alimento é você. É a sua alma que precisa ter intimidade, comunhão com Deus. Às vezes você está passando um momento difícil. É aqui que você se é renovado. É aqui que Deus te renova. É aqui que Deus dá uma palavra. É aqui que Deus te abraça. É aqui que Deus te ensina. Na nossa casa, nós só vamos ter pensamentos. Pensamento que não vai agradar nada, irmão. É pensamento para lá, pensamento para cá. Aí você pensa numa coisa que está errada, pensa numa coisa que é dívida, aí começa vai, começa vem. A palavra não pega na palavra. Orar, pior ainda. Aí que vai sobrar aquele aparelho, aí liga, começa a perder tempo aqui, assistindo televisão. Não levantando ninguém, irmão. É o livre-arbítrio de cada um faz o que quer. Deus não proíbe, não. Já falei para os irmãos, tem mais exemplo. Podia citar mais exemplo. Mas as atitudes que as pessoas tomaram, lá na frente eles pagaram. O livre-arbítrio que eles escolheram. Escolha servir ao Senhor. Escolha estar na casa de Deus. Eu podia citar o exemplo de Cristo, mas alguns podiam falar, mas Cristo veio para isso. Cristo é o nosso Deus. Então podemos citar o exemplo de Paulo. Paulo falou: ei, sejam meus imitadores, como de Cristo eu sou. Então imita Paulo. Olha a vida de Paulo. Paulo padecia pelo Evangelho. Olha a vida de Paulo, irmão. Um grande apóstolo de Cristo. E ele não tinha riqueza não, irmão. Ele não tinha carro de luxo não. O negócio dele era açoitado, era prisões, era calabouço, era bofetada que os homens davam nele pelo amor da palavra que ele pregava. Porque isso Jesus falou: ei, esse homem vai ver o que é padecer pelo meu nome. Irmão. Mas com tudo isso é bom, porque Jesus ele nos prometeu e fez uma promessa. Ele falou: ó, nós temos aflição aqui, mas tem bom ânimo que eu venci. Aleluia. Mesmo na aflição você vai ter paz, irmão. Mesmo na tua guerra você vai ter paz, porque Cristo venceu por você. Então a gente não tem mesmo que temer o mundo, não tem que temer nada. Glória a Deus. Deus ainda é o teu socorro, irmão. Deus ele é uma torre forte, diz a Bíblia, ele é para lá que o justo corre. É onde não tem escape. Você olha para um lado, olha para o outro fechado, mas tem a torre. Você olha para o céu, o céu está aberto. Clama ao céu. Clama ao céu e solta o leão que está dentro de você. Não deixa de rugir. Mas glorifique a Deus, glorifique a Deus. Solta o fogo que está dentro de você, porque está queimando como fogo. É a palavra. É verdade. A palavra queima, irmão. Vou falar. Está fazendo pirraça. Não quer dar glória, mas você vai queimando. Eu já fiz isso, irmão. Eu falo que eu estou pregando que eu vivi. Eu fazia isso muito ali na CPR. Às vezes o irmão estava falando, falava uma coisa e eu me prendia ali.
E eu ficava assim, meu Deus, aquele negócio queimando dentro de mim, eu queria pular e não falar em língua. E eu me prendia. Só para não dar gosto para o irmão. Não ganhei nada com isso. Aleluias. Aí os irmãos não me via como nada. Eu estava até falando com o pastor Rogério, foi? Estava conversando com ele. Nós estávamos conversando ali na segunda oração. Eu falando algumas coisas, irmão, porque ele sabe como eu mudei, irmão. Pastor Tiago. Ele chegou e falou, ele ficava olhando para mim assim, com o violãozinho dele lá, esse outro dia. Ele olhou para mim e eu bem afogadão. Querendo enfrentar os. Ele sossegado do jeito que ele é. Ele falou, irmão, senta aí. Eu já vi que você tem conhecimento, mas conhecimento não está servindo para nada. Você está aí aborrecendo as pessoas. Fazendo inimigo com as pessoas. Mas eu vou ajudar você a se controlar o seu tempo. Você é bem afobado. Eu falei para ele, para o pastor Tiago, para o pastor Rogério. Aprendi muito, estou aprendendo muito com o pastor Tiago. Ser calmo, ser moderado. É tanto que os irmãos hoje me veem e falam, puxa, como você mudou. Glória para Cristo. Você está vendo que às vezes nós mesmos enxergamos o nosso erro. As pessoas de fora veem o nosso erro. Às vezes teve um, dois que vinha vir me falar para mim, mas eu não queria aceitar. Às vezes da minha esposa mesmo. Ela falava para mim que eu estava ficando igual o pastor Luiz e eu não estava crendo. A minha irmã, filha de irmã que morreu, falava a mesma coisa. Você era um homem de Deus. Você mudou, eu nada, eu não chegava a isso, eu estava cego. Mas quando nós reconhecemos nossos erros e fala, Deus, é o Senhor que tem que habitar, não eu. É o Senhor que tem que aparecer, meu Deus, não eu. As pessoas tinham medo, irmão, quando me via, porque falavam, isso, tá vendo? E quando dava ensino na escola bíblica, pior ainda, os irmãos tinham medo, que eu fazia cada pergunta capciosa que os irmãos não tinham resposta. Para que isso? Depois eu pedi perdão para todos eles, o pastor, pedi desculpa a cada professor, isso aqui, né? A gente tem que reconhecer o nosso erro. Reconhecer quando nós erramos. Eu fiz teologia, irmão, mas se os irmãos hoje, falei para o pastor Rogério também, ele é pastor, mas se ele for para uma igreja, convencionada mesmo, que a minha carteirinha da Assembleia é para outro país. Se ele for para uma igreja assim, eles vão exigir teologia para você fazer. Você não é ungido sem fazer teologia. Eu fiz quase 4 anos, né? Eu brigava todos os dias com o professor. Está vendo? Até na teologia eu brigava. Mas Deus me deu graça, irmão. Deus, graças a Deus, me deu graça. Aos irmãos aqui também, eu peço até perdão, desculpa. Aqui eu fui ignorante. Se eu ofendi alguém em palavras, se alguém se sentiu ofendido daquilo que eu falei, me perdoe. Em nome de Jesus Cristo. A Deus é testemunho que todos os dias eu peço perdão para quem eu magoei. Uma vez tu está na igreja, a Bíblia diz que deixa a tua oferta lá e reconcilia com o teu irmão quando está no caminho. Às vezes tem irmão que não pede, irmão, ele fica orgulhoso assim, mas não consegue, não pede perdão para o irmão. Faz isso não, irmão. É uma escolha, tudo bem. Mas eu vejo muito sofrendo por causa disso. Está ali, está o irmão do lado, mas não consegue pedir perdão, porque o irmão falou uma coisa, magoou ele. Mas ele prende ali, e não consegue ir lá abraçar o irmão. Eu achei bonito que Deus usou a irmã Amanda. Segunda-feira na oração com minha esposa. Ela foi lá e deu um abraço ao meu filho.
Deus sabe por quê. Eu falei para minha esposa, ó, Deus usa ela. Amém. Glória a Deus. E ela orou ali pela minha perna ali, ó. Acabou, viu? Oh, glória a Deus. Continue assim. Às vezes a pessoa não gosta, então como eu falei. Às vezes a sua luz está brilhando e a dela está apagada. Mas abraça essas pessoas. Não desanime, porque no Evangelho é isso mesmo. As pessoas querem desanimar a gente, cara. Só vem coisa para desanimar, não é desanimar não, irmão. Nós poderíamos estar aqui, irmão, amando um ao outro, abraçando um ao outro, com felicidade. Isso é o corpo de Cristo. Aleluia, verdade, meu Deus. A gente está aqui falando mal do outro, e que um homem falou a pior coisa. Para que isso? Isso vai levar nós a nada. Ah, seu irmão não veio, irmão? Ô, irmão, isso sua falta. Eu estava preocupado aqui com a irmã, olha, eu falei que eu ia na casa dela, irmão. Só que o meu filho só quer ir para o pastor Tiago. Aí eu fiquei preocupado, que eu vim 3 dias no culto e ela não veio. Até falei para minha esposa. Aí ela veio, ela se explicou, e graças a Deus, irmão. A gente se preocupa, eu pelo menos se preocupo, irmão. Eu sei os membros daqui, viu? Eu pouco tempo que eu estou aqui, mas já sei as pessoas que faltam, e faz falta. Eu sinto falta. Porque quem tem o amor, quem tem a mente de Cristo, quem tem a visão de Cristo, ele vê, ele se preocupa com os irmãos, irmão. Ah, está tudo bem, não, irmão. Se preocupe com o seu irmão, sim. Troca o joelho e ora por ele. Em vez de apontar o dedo, falar, criticar, vai dobrar o joelho, ora, Deus dá força para o irmão, vai estar aqui no culto, sexta-feira tem um culto, aqui o presbítero Júlio vai estar aqui na sexta, vai ser uma bênção, é bênção, irmão, você vem ajudar, um ajuda o outro, é uma comunhão, é uma intimidade com os irmãos, é uma comunhão, Cristo quer isso. Sábado é o nosso encontro de casais, irmão, é uma bênção. Domingo é a ceia do Senhor. Você vai ser bênção, vai estar aqui o pastor Fábio, homem de Deus, um homem que sabe na palavra. Você não vai ver que palavra, irmão, é sábio na palavra. Nós vamos estar aqui dando glória, abraçando, vamos ceiar, vamos ter comunhão, em nome de Jesus, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deixar as coisas para lá, coisas que o pessoal fala, ó, Deus, você tem que sair aqui, ó. Nós te amamos em nome de Jesus, te amo em Cristo Jesus, irmão. Acabou. Pedro mesmo vai ensinar. Pedro, ele vai ensinar que a graça, mesmo que o homem caia, a graça faz se levantar. Ele nos faz ficar de pé novamente. Isso é se o caído se arrepender e voltar à obediência. Pedro sabia pescar. Ele era sincero, mas ele escorregava em vez e outra. Mas após o Pentecostes, olha que revelação, ó, ele se aperfeiçoou tanto que ele ensinava, lá em 1 Pedro 1, 14 a 17, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ele ligou 3 vezes em 1 hora, mas o seu arrependimento era sincero. E levou Jesus a consagrar a pastor de ovelha. Pedro sobregado que vivia. Olha o que aconteceu com ele depois do Pentecostes. O homem foi usado, viu lá que eu li logo no começo. Ser depois minha testemunha. Você vai receber poder. Você recebeu, você tem poder. Esse poder está com você. Glória a Deus. Aleluia. É que as pessoas saem perdendo porque perdem intimidade com Deus, mas isso que eu estou te falando. Vai roubando, vai minando. Ah, não quero orar mais. Eu não quero ler a Bíblia. Eu estou desfazendo meus irmãos. É assim, isso aí é uma escolha sua. Você só vai perder você, não é? O Evangelho está aí, a igreja, o templo está aqui. O corpo de Cristo sou eu e você. Você vai afastar Deus de você. Ó, todos aqueles homens, eles tinham intimidade com Deus. Todos aqueles homens tinham testemunho para dar para nós. Eu e você andar com Deus tem testemunho para dar para a igreja, irmão. O testemunho, ele é
quando nós fazemos É Jesus. no dia a dia. Não é ato de palavra, é no seu dia a dia. Alguém observar, alguém ver e falar: esse sim é um homem de Deus. Tem testemunho crente. Aleluia. Aleluia. Não é alguém falar, olhar para você e falar: olha, você está dando mau testemunho. Eu vejo muito sair, infelizmente. Eu escuto muito isso. Fulano deu mau testemunho, fulano está dando mau testemunho. Meu Deus. Eu sei o que eu falo, porque eu trabalho com muitos crentes. Tá aí o Ramon também sabe também, que de vez em quando ele conta aqui também. Isso para nós é triste, irmão, porque a Bíblia está aí e ensina nós e esse irmão continua a escolha. Cada um tem sua escolha. Quem anda com Deus sempre terá um testemunho para contar. Tudo é incondicional, irmão. Tudo é agora. Se tem um se. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o vosso coração. Aleluia. É sim, irmão, é o sim, ó. Tem na Bíblia lá, ó. É 3, 6, 14, 7 e 15. Tudo versículo. E 4:12. Se ouvirdes a voz hoje, não endureça o vosso coração. Então nós somos imitadores de Cristo. Ou se não quer ser de Cristo, seja de Paulo. Paulo foi o maior apóstolo de Cristo. Paulo, ele também foi um tipo de Cristo. Paulo sofreu horrores, apanhou, foi preso e dava testemunho da verdade. Paulo dava testemunho de Cristo, irmão. É isso que devemos fazer no dia de hoje, em nome de Jesus. Irmão, vamos ouvir o nosso cantor Francisco. Glória a Deus. Vai louvar um hino para nós abençoar a casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Eu quero que os irmãos abençoem a casa do Senhor. É bênção também, né? E Deus observa, como observou a viuvinha, né? Ofertando na casa de Deus. Oferta, que trouxe dízimo, que trouxe oferta. Abençoe a casa de Deus. Porque depois tem um aluguel, tem coisa para pagar, viu? Aleluia. Meu filho, ele... Às vezes eu tenho um dó dele, tá, irmão? Ele fica correndo sozinho. Dá uma dó. Ele, aquele ali, ele gosta de fazer as coisas para Deus, viu? Ele está aí, ó, irmão, atrás das coisas depois de casar se passava. Está correndo sozinho. Às vezes ele fala aqui: irmão, entra aqui na luta. Irmão, entra aqui na guerra, mas ninguém se manifesta. Quem quer? Ele está aí sozinho. Agora tem o evento do pastor Rogério. É outra correria também. E ele corre, ele é com ele. Irmão. Se você chamar ele, está aí o pastor Will que sabe disso. Os dois, quando entram na batalha, é guerra. Aí ele fica aqui chamando: irmão, entra aqui na batalha, vamos entrar em guerra, mas ninguém se manifesta, que ninguém quer. É duro, mas Deus abençoe. Só no pina grana, aleluia, Jesus. Pode soltar aí, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Oh, Deus, Sou um sobrevivente de dores imensas, trago cicatrizes que o tempo deixou. A memória seca, levada pelo vento, remei contra a maré. Eu passei maus momentos, estava estampado com meu rosto triste, marcas que eu tenho não vou apagar. E quem me olhava
De longe avistava um homem na hora da vida, sem ter direção, lágrima nos olhos, coração ferido, vida sem sentido, assim era eu. Mas Jesus chegou, mudou minha história, Ele fez vencedor. E o retrato da minha vida já não é mais triste. O quadro da minha história que o Senhor criou. Hoje tu é diferente, hoje eu sou crente, prometido do Senhor. E a causa que era perdida, o Senhor já revogou. Se levantou do seu trono, com suas mãos me abençoou. Hoje eu vivo uma nova vida, porque a minha felicidade de Jesus Cristo já saiu. Aleluia a Deus. Glória a Deus, glória. Glória a Deus, glória. Essa vez trabalho, o meu rosto triste, marca seu dedo, não pude apagar. E quem me olhava, de longe avistava um homem mau da vida, sem direção. Lágrima nos olhos, coração ferido, vida sem sentido, assim era eu. Mas Jesus chegou, mudou minha história, Ele fez vencedor. E o retrato da minha vida já não é mais triste. O quadro da minha história foi o Senhor quem pintou. Hoje tu é diferente, construído sou crente, protegido no Senhor. E a causa que era perdida, o Senhor já revogou. Se levantou o seu trono, com suas mãos me abençoou. Hoje eu tenho nova vida, porque a minha felicidade de Jesus Cristo já nos saiu. Hoje eu tenho nova vida, porque a minha felicidade de Jesus Cristo já saiu. Foram tanta sofrida, tanta silenciadura, mas essa doação foram feitas no meu corpo 5 cirurgias. Então foram muitas feridas. Mas aqui estou eu contando a história. E será mais do que vencedor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele cuida de mim e cuida de você. Que Deus possa nos abençoar e com sua graça venha nos sustentar. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos